Vivemos tempos em que a incerteza parece ter se tornado o cenário padrão da existência. Notícias instáveis, crises familiares, desafios financeiros, doenças repentinas, tudo isso nos lembra, dia após dia, que o controle escapa facilmente de nossas mãos. E é exatamente neste ambiente volátil que as palavras de 2 Samuel 22, verso 31, surgem como uma rocha firme em meio a um mar agitado. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Essa declaração, escrita por Davi após experimentar livramentos grandiosos, não é uma ideia poética ou romântica. É um testemunho de quem enfrentou perseguições, batalhas e noites de aflição. E mesmo assim, descobriu que Deus nunca falha. Seu caminho é perfeito, mesmo quando não compreendemos a rota. Sua palavra genuína, mesmo quando tudo ao nosso redor parece mentira. E ele é escudo, mesmo quando nos sentimos vulneráveis. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas garante que nele sempre haverá um lugar seguro. Esse escudo não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. É a certeza de que existe um Deus que vê o todo quando só conseguimos enxergar partes. Um Deus que cuida de detalhes invisíveis, quando nossas forças se esgotam. Ao longo da história, vemos homens e mulheres que enfrentaram tribulações com essa mesma confiança. Davi, por exemplo, passou anos fugindo de Saul, sendo injustamente acusado, vivendo em cavernas e deserto, mas foi justamente nesses lugares inóspitos que ele aprendeu a reconhecer o caráter fiel de Deus. O refúgio não era o esconderijo físico, mas a certeza da presença de Deus. Assim também ocorre conosco. O abrigo verdadeiro não é a ausência de tempestades, mas a presença constante do Senhor dentro da tempestade. Você já se perguntou por que certos momentos de sofrimento nos aproximam mais de Deus? É porque nesses períodos nossa independência desmorona e percebemos o quanto precisamos nos refugiar em algo maior do que nós mesmos. A boa notícia é: esse algo tem nome, é o Senhor. Ele não apenas conhece os caminhos, ele é o próprio caminho perfeito. Quando falamos que o caminho de Deus é perfeito, precisamos entender que essa perfeição não é sinônimo de facilidade, mas sim de plenitude, propósito e eternidade. O que para nós pode parecer atraso ou sofrimento, na ótica divina, é lapidação, formação e condução para algo maior. Davi escreve: "Este é o Deus cujo caminho é perfeito." Mas como ele poderia afirmar isso depois de tantas perseguições, guerras, perdas e traições? A resposta está na revelação progressiva de Deus no caminho. Cada etapa, cada batalha e cada dor conduziam Davi a um conhecimento mais profundo do caráter do Senhor. E conosco é assim também. Muitas vezes perguntamos: por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu? Por que eu? Mas a palavra responde: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas elas para o bem. Isso é perfeição no caminho, um plano soberano que, mesmo em meio às falhas humanas, às escolhas erradas e às feridas da vida, segue conduzindo seus filhos com amor e fidelidade. Confiar nos caminhos de Deus é muitas vezes um exercício de fé silenciosa. É prosseguir quando os pés estão cansados. É continuar orando quando o céu parece em silêncio. É seguir adorando mesmo quando o coração está partido. E isso só é possível quando entendemos que Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Imagine uma tapeçaria vista pelo avesso, cheia de nós, linhas confusas, emaranhados sem sentido.
Mas do outro lado há uma imagem bela, cuidadosamente entrelaçada por mãos habilidosas. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Do nosso lado, muitas vezes tudo parece sem sentido. Mas do lado dele há um propósito se formando com perfeição. A dor, muitas vezes, não é sinal de abandono, mas de cuidado. O agricultor poda a árvore não para puni-la, mas para que dê mais fruto. Deus nos molda porque nos ama. E mesmo quando permite que sejamos provados, Ele continua presente, como escudo e refúgio. A perfeição do caminho divino não exclui o sofrimento, mas redime a dor. Ela transforma perdas em crescimento, lágrimas em maturidade, luto em esperança. Por isso, descansar em Deus é mais do que uma escolha emocional. É um ato de sabedoria. É dizer, eu não entendo tudo, mas confio em quem entende tudo. A segunda parte do versículo de 2 Samuel 22:31 declara: a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Essa afirmação é como um selo de autenticidade sobre as promessas divinas. O que Deus diz, Ele cumpre. Sua palavra não é frágil como a dos homens. Não muda com o tempo, nem se curva às circunstâncias. Ela é eterna, viva e eficaz. Como está escrito em Isaías 48. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ao longo da história, a palavra de Deus foi contestada, ridicularizada, perseguida e até proibida. Impérios tentaram apagá-la, governantes a combateram, céticos a negaram. Mas nenhuma força foi capaz de impedir seu avanço. Ela continuou a transformar vidas, iluminar corações, libertar cativos e restaurar o quebrado. A palavra do Senhor permanece de pé quando tudo mais desaba. O salmista declarou em Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é uma imagem poderosa. A palavra não é um holofote que revela tudo o futuro, mas uma lâmpada que ilumina o próximo passo. Deus não promete revelar tudo de uma vez, mas garante que você terá luz suficiente para seguir. Por isso, precisamos desenvolver uma relação diária com as Escrituras. Ela não foi feita apenas para ser lida em momentos de desespero. Ela é alimento para a alma, direção para as escolhas, consolo para os dias escuros e firmeza para os momentos de dúvida. Quantas vezes você se sentiu perdido, sem saber o que fazer? Quantas vezes precisou tomar decisões e teve medo de errar? Quantas vezes enfrentou dias de tristeza e solidão? A resposta está na palavra. É nela que encontramos as promessas que renovam, as verdades que libertam, os conselhos que orientam. Ela nos lembra de quem Deus é, de quem nós somos e do que Ele já fez por nós. Mas para que a palavra seja eficaz, ela precisa ser aplicada. Não basta apenas ouvi-la, é preciso meditar, guardar e viver o que ela ensina. A fé verdadeira é prática. A obediência não é peso, mas proteção. A palavra não apenas informa, ela transforma. Não apenas revela, ela cura. Não apenas confronta, ela liberta. Por isso, quando estiver em meio à dúvida, à ansiedade ou ao medo, abra a Bíblia. Peça ao Espírito Santo que revele aquilo que você precisa ouvir. Há uma promessa esperando por você. Há uma verdade que pode mudar tudo. Porque a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. A última parte do versículo base diz: Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aqui está uma das declarações mais reconfortantes da Bíblia. Deus é nosso escudo. Ele não apenas observa à distância, nem apenas nos consola após a batalha. Ele está ativamente presente, protegendo, intervindo, guardando mesmo quando não vemos. Um escudo não evita que a guerra aconteça, mas protege o guerreiro no meio da batalha.
Assim também é Deus. Ele não prometeu uma vida sem adversidades, mas garantiu sua presença constante em todas elas. Refugiar-se no Senhor não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. O mundo moderno tenta nos convencer de que devemos ser autossuficientes, fortes o tempo todo, capazes de enfrentar tudo sozinhos. Mas essa ideia esmaga a alma. Deus nunca nos chamou para viver pela força própria. Ele nos convida a descansar nele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Refugiar-se no Senhor é reconhecer que só Ele tem a força suficiente para sustentar o que nos pesa. Como nos refugiamos em Deus? Em oração sincera. Não precisamos de palavras bonitas, basta um coração quebrantado. Na leitura da palavra, é nela que Deus fala conosco. Na adoração, mesmo em lágrimas, a adoração nos conecta com o céu. No silêncio diante dele. Às vezes Deus fala nas pausas. Quando escolhemos nos esconder no Senhor, Ele se torna muralha ao nosso redor. Nada nos atinge sem passar por sua permissão. Isso não significa que não haverá lágrimas, mas sim que cada lágrima será recolhida por Ele. Você pode estar enfrentando lutas agora. Talvez tempestades internas, confusões emocionais, perdas ou situações que fogem completamente do seu controle. E mesmo assim, Deus continua sendo o escudo. Às vezes, Ele acalma a tempestade. Outras vezes, acalma o filho no meio dela. E quando você se esconde nele, descobre que mesmo no caos, há paz. Não uma paz humana, mas a paz que excede o entendimento. Como está escrito em Filipenses 4:7. Refugiar-se em Deus não é fugir da realidade, é enfrentá-la com aquele que tem poder sobre tudo. Após meditarmos em cada parte dessa poderosa declaração de Davi, em 2 Samuel 22:3, chegamos a uma conclusão clara. Refugiar-se em Deus é o caminho mais sábio, mais seguro e mais poderoso que podemos escolher. Ele é o Deus cujo caminho é perfeito, ainda que não o entendamos. Sua palavra é comprovadamente genuína, mesmo quando tudo o mais parece falhar. E ele é escudo fiel, um refúgio real para todos os que se abrigam nele. Nos dias atuais, somos cercados por ruídos, pressões, medos, crises e incertezas. Mas há um lugar onde nossa alma encontra descanso. Há um esconderijo que não desmorona. Há uma presença que nos protege mesmo quando ninguém mais entende o que estamos passando. E esse lugar seguro é o coração de Deus. Para viver essa verdade de forma prática, aqui estão 3 atitudes diárias que nos ajudam a permanecer nesse lugar de refúgio. Confie nos caminhos de Deus, mesmo sem entender. Submeta seus planos a Ele. Creia que Ele vê o que você não vê. O caminho pode parecer estranho, mas o final sempre será bom para aqueles que o amam. Alimente-se da palavra todos os dias. Reserve um tempo, ainda que breve, para se encontrar com as Escrituras. Medite, anote, ore com base nelas. Deixe que a palavra molde seu coração e direcione seus passos. Refugie-se em oração. Não espere o caos para orar. Fale com Deus nos dias bons e ruins. Ore com sinceridade, com fé, com vulnerabilidade. Ele ouve cada palavra, cada gemido, cada silêncio. Chegou o momento de orarmos. Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e sincero. Em meio às incertezas da vida, escolho confiar em Teus caminhos, mesmo que não os entenda. Refugio-me em Tua presença, porque sei que Tu és escudo fiel, abrigo seguro, torre forte. Tua palavra é viva e verdadeira, e nela eu me apoio. Fortaleça minha fé, renove minhas forças e sustenta minha esperança. Que eu nunca me esqueça que em Ti há paz, proteção e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você,
Comente abaixo com um amém, um glória a Deus, ou compartilhe como Deus tem sido seu refúgio nos dias difíceis. Deixe que outros também se fortaleçam com seu testemunho. Que essa palavra continue ecoando em muitos corações.